O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Mas agora eu vou querer que meu amigo Rodrigo Constantino faça uma análise para nós aprofundada sobre essa tirania chinesa tupiniquim que os Estados Unidos da América resolveram combater com dureza. Diga aí, Consta. Meu amigo Flávio Gordo, na Gazeta do Povo, hoje, fala do alinhamento do nosso STF com a Suprema Corte Chinesa. Um enlace nupcial de iguais. Diz ele, o Tribunal Brasileiro se aproxima da China por afinidade, não por coação. Como confessou Gilmar Mendes, a admiração pelo modelo chinês é total no STF. Na China, temos a onipotência do Partido Comunista, no Brasil, do consórcio STF-PT. E o resultado, na prática, é o mesmo. Gabinete paralelo de Moraes chegou a comemorar a eleição do Lula como uma vitória contra a desinformação. Esse é o verdadeiro gabinete do ódio. Essa é a verdadeira ABIN paralela, a Gestapo, que foi criada em nosso país. Mas os Estados Unidos estão de olho. Estão de olho. Martin DeLuca, advogado da Rumble e da Truth Social, empresa do Trump, o raciocínio perverso do Alexandre de Moraes é o seguinte: jornalista e ativista brasileiro dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, intimado porque fez um vídeo online. O Rumble intimado por e-mail. Mas ele, quando é notificado, foge. 6 meses fugindo. Não quer se encontrar com a justiça americana. O gabinete paralelo de Moraes também perseguia a Carla Zambelli lá de trás. Ferrar com essa mulher, diziam. Esse é o resumo da ópera. Moraes dá 15 dias para ex-assessor de Moraes responder aos questionamentos de Moraes sobre vazamento do gabinete do Moraes, onde Moraes é acusado de criar um gabinete paralelo para investigar os desafetos de Moraes. Se discordar, é só recorrer a Moraes. A única possibilidade do Tagliaferro ter cometido algum atentado contra a democracia é quando ele trabalhava para Alexandre de Moraes. Pois é, Rodrigo Constantino, você lendo esse noticiário aí, parece que você está analisando uma notícia digna de estar no Caceta e Planeta, no velho e extinto Caceta e Planeta, ou então no Pasquim, em algum jornal de humor. Mas o caso é de humor nigérrimo, coisa horrível. Agora, Dácio Bracarense, eu queria a sua opinião sobre essa questão chinesa. Queria que você descrevesse um pouquinho qual é a característica dessa tirania tupiniquim, que a gente já falou. Ela é uma parceria entre o executivo, o judiciário, um regime chinês por trás, mas aqui no Brasil tem toda uma estrutura soviética que ajuda esse regime autoritário, tirânico se viabilizar, né? Exatamente. Tem um ensinamento, mais ou menos 2.400 anos, de um filósofo chamado Platão, que ele dizia que toda vez que um país, uma nação é governada por corruptos, até as portas da justiça se abrem aos criminosos. Isso pode ter várias interpretações. A síntese de Platão sempre permite que você faça N interpretações, como no caso, por exemplo, muito conhecido, da Alegoria da Caverna, no 7º livro da República. Portanto, ali você tem toda a história da humanidade e diversas interpretações. O que Platão queria dizer? Platão queria dizer que haveria leniência em relação aos criminosos e que também a justiça teria as portas abertas para ser operada pelos criminosos. Não estou dizendo que é isso que acontece no Brasil. Eu só estou falando que é um ensinamento que deveria ter sido lembrado, né, pelos nossos contemporâneos, mas aparentemente não foi. O que a gente tem hoje no Brasil é um sistema maquiavélico de poder que muitas vezes não estabelece uma punição aos criminosos ou àqueles que eles entendem como inimigos do Estado. Eles tratam a oposição como inimigo do Estado, mas não estabelecem uma imediata punição. Mas eles preferem a sombra da prisão. É mais ou menos como a situação de Bolsonaro. Se Bolsonaro é um risco para a sociedade, que ele esteja preso. Acontece que ele não é um risco para a sociedade, todo mundo sabe disso. Portanto, ele deveria estar solto. Mas não,
eles deixam ele em prisão domiciliar. A prisão domiciliar não se explica, porque ele não oferece risco à sociedade. Se ele não oferece risco à sociedade, não há motivo de prisão domiciliar. Mas a razão é a sombra da prisão, é a punição aos poucos. Como eu disse, é uma orientação maquiavélica de Nicolau Maquiavel, no Príncipe, que diz: acue o seu inimigo, deixe ele acuado, mais vivo. E é assim que esse regime opera, sempre operando com uma forma legal e uma forma ilegal, paralela ou clandestina, como no caso do gabinete paralelo de Moraes, que agora a Vaza Toga acabou de revelar. O regime soviético operava assim, o regime chinês opera assim. Tudo isso, Serrão, já foi experimentado. Eles têm século de experiência de opressão, de tirania e de controle da sociedade. Existe um papel, portanto, de repressão, um papel muito duro, mas também um papel pedagógico, que vai tirando da população a capacidade de se indignar. E a população, aos poucos, vai se acostumando com a mordaça, vai se acostumando com a falta de liberdade, vai se acostumando até mesmo com a barbaridade, de forma que a Hannah Arendt escreveu muito bem, as pessoas acabam se acostumando com o mal e aí ele é banalizado e a partir daí o regime pode cometer todo e qualquer tipo de maldade. É isso que a gente está assistindo no Brasil e é contra isso que a gente tem lutado. O ministro Alexandre de Moraes havia mandado retirar a tornozeleira eletrônica do senador Marcos Duval. A do Bolsonaro está lá, continua, deixa quieto. Agora, quem tira a tornozeleira de um jeito, joga com outro. Agora, a Polícia Federal resolveu indiciar o senador Marcos Duval e os influenciadores de direita Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e Eduardo Raposo. Todos foram indiciados e o relatório da corporação sobre esse caso é sigiloso, mas a informação foi mencionada pelo ministro Alexandre de Moraes no despacho em que ele confirmou que tirava a tornozeleira do Duval, mas que ele poderia estar indiciado pela Polícia Federal. Silvia Wayapi, o esquema continua, nada se altera. O Supremo continua dobrando a aposta em relação a tudo que está acontecendo e semana que vem, previsível julgamento de Bolsonaro, provavelmente com condenação mais para frente. Olha, o que o Brasil tem vivido, né? Eu acho que toda essa atuação de perseguição à oposição, ou aqueles que conseguem trazer verdade de um plano que se arquitetou bem no passado, onde todos esses agentes, né, ou atores dessa trama se envolveram dentro das organizações, tanto governamentais, quanto das criminosas, né, quanto do legislativo, quanto do executivo ou do judiciário, isso revela que eles estão incontroláveis, né? E você vê que essa perseguição a Bolsonaro ou a outras pessoas, né, no nosso país, isso revela que nós estamos numa ditadura, acho que já quase sem controle. Então, talvez aquilo que a gente pode estar anunciando daqui a 20, 30 anos, né, nas nossas próximas informações sobre a questão da nossa história, é que o Brasil tenha se tornado o país mais tirano quando passou a colocar como maior autoridade aquele que não foi eleito pelo povo. Então, veja tudo isso que nós estamos passando. Tanto quanto Marcos Duval, que teve não só o seu salário bloqueado, mas uma tornozeleira eletrônica, várias ações contra ele, impedir de que ele, por exemplo, cuidasse da sua própria mãe, né? Várias coisas aconteceram, por exemplo, com Oswaldo Eustáquio, com tantas e tantas pessoas que estão sendo perseguidas, que estão fora do seu país, que estão distantes do convívio da sua família. E veja, o que está acontecendo com Bolsonaro, por exemplo, não é só ele. Então, são várias pessoas que estão sendo silenciadas quando elas se manifestam a favor do seu país ou a favor da liberdade.
veja o que aconteceu comigo, veja o que aconteceu com tantas e tantas outras pessoas, como, por exemplo, o Daniel Silveira. O momento em que o legislativo se omitiu e aceitou uma interferência, aí você abriu uma porta, quer dizer, você escancarou. Então, nossa omissão enquanto legislativo, a nossa falta de posicionamento também culminou para que o Brasil estivesse nessa situação diante dessa ditadura que está acontecendo. E um detalhe fundamental desse caso do senador Marcos Duval, que é mais grave ainda. O ministro Alexandre de Moraes conseguiu tirar um senador do seu trabalho. Olha o que aconteceu. Alexandre permitiu que ele tirasse a tornozeleira eletrônica, mas houve um condicionamento. Marcos Duval foi obrigado a pedir licença. 119 dias, ou seja, 4 meses, fora do Senado. Ele, na verdade, ministro Moraes, tirou um senador do pedaço. É isso, é isso. Essa é a realidade do Brasil. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.